segundo ano, sejam bem-vindos à correção da semana 2, né? Na semana 2 nós trabalharemos na questão do conceito de dilatação. Então, gente, peço vocês aí que acompanhem as aulas, né, que estão sendo postadas para vocês estarem aproveitando o máximo possível o conteúdo e dessa forma esclarecer as dúvidas. Dilatação, a gente tem que entender o seguinte, gente, que dilatação está intrinsecamente ligado, né? Quando você fornece calor e aumenta a temperatura, ao aumento, né, do objeto. Aí a gente tem a dilatação linear, quando eu estou analisando simplesmente o comprimento de um objeto, né? Então tem a dilatação linear, por exemplo, quando você olha somente o comprimento do objeto, que é representado geralmente pela letra L. Ok? Eu posso ter uma dilatação, né, superficial. O que é uma dilatação superficial? Né? A dilatação de uma área. Né? Uma área, por exemplo, uma chapa metálica, que é aquecida e o que vai acontecer? Né? Sua área será expandida. O que acontece na dilatação, né, gente? As moléculas, né, quando você esquenta o objeto, ela tende a se afastar uma da outra. Então, esse objeto ele tende a se expandir. Okay? Isso é válido para outros objetos também, melhor dizendo, em outros estados físicos. Nós estamos aqui falando em estados sólidos, mas isso ocorre também no estado líquido, no estado gasoso. Né? Mas o nosso objetivo de estudo inicialmente aqui, né, é o estado sólido. Então, tem aqui a dilatação que a gente chama de linear, que eu vou analisar o comprimento, né? E tem aqui a dilatação que eu chamo de superficial. Que eu vou analisar a área. Então, tem outros, né, que no caso aqui eu vou chamar de dilatação, né, volumétrica. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui um cubo, né, vou tentar desenhar um cubo aqui. Então, o que eu observo, né? Que por meio desse cubo, né, alguns detalhes aqui. Por meio desse cubo eu tenho o que aqui, né? 3 medidas, né? Eu tenho essa medida aqui, né? Posso chamar aqui, por exemplo, de A. Aí tem essa medida aqui, posso chamar de B. E tem a altura aqui que eu posso chamar, por exemplo, de C. Né? Então, com essas 3 medidas, eu tenho o volume, né? Como é que eu vou calcular o volume? Multiplicando essas três medidas. A vezes B vezes C, né? Geralmente, né, o volume é expresso em centímetros cúbicos, metro cúbico, né? Então, a gente vai analisar isso. E no nosso dia a dia, no nosso senso comum, a gente utiliza muito litros, né, para representar isso. Dilatação superficial, gente, é envolvendo a área, né? Então, se eu tiver uma medida aqui, A, e aqui em cima, tiver uma medida B, para mim achar a área, né, eu simplesmente vou fazer a multiplicação A vezes B, né? Para mim analisar a área. Então, você vai ter dilatação linear, né, que é analisando o comprimento, você vai ter a dilatação superficial, que é analisando a área, e vai ter a dilatação volumétrica, que vai analisar o volume. Então, nesses exercícios que nós vamos fazer agora, nós vamos trabalhar esses 3 conceitos aqui. Mas fiquem muito ligados em algumas coisas que eu vou falar para vocês, né, absorverem, né, o conceito de maneira correta. Então, vamos aqui fazer a primeira questão aqui. Ó. Então,
dilatação está relacionada à expansão do objeto, né? Seja ele no comprimento, em uma área, ou volume. E tem um processo também de contração, né, gente? É quando há uma diminuição no tamanho do objeto, tá? Então, a contração seria o oposto à dilatação. Mas não vamos chegar a esse conceito, né, no próximo exercício. Então, vamos ler essa questão número 1 aqui, ó, que fala o seguinte. Uma bobina, né, contendo, né, 2.000 metros. Então, eu vou pegar aqui o comprimento, né, vou chamar de L, 2.000 metros, de cobre, teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Então, posso considerar que essa temperatura é inicial. Lembrando que o θ significa a temperatura, 35 graus Celsius. Outra observação importante falar aqui em dilatação, nos cálculos de dilatação, né? E quando a gente for trabalhar, né, quantidade de calor também, a temperatura a gente não precisa se preocupar em converter ela para Kelvin não, tá? São algumas exceções, né, que a gente não precisa ficar trabalhando somente no sistema internacional. Então aqui vocês podem deixar tranquilamente em graus Celsius. Então, temperatura inicial 35 graus Celsius, né? Se o fio for medido de novo em um dia em que a temperatura seja de 10 graus Celsius, esta nova medida indicará qual valor, né? Então a temperatura final foi para 10 graus Celsius. Observação, né? Nós tivemos aqui uma redução de temperatura. Então, em vez do meu objeto estar se expandindo, ele está sofrendo uma contração. De cara, eu estou vendo aqui que vai haver uma contração. Nós vamos ver que o resultado que eu vou obter aqui vai ser um valor negativo, por causa que é uma contração. Então, vamos analisar aqui, ó, temperatura final, 10 graus Celsius. Beleza? E ele te dá o coeficiente de dilatação linear, que é esse A aqui, ó, que é uma letra chamada alfa. Eu geralmente represento por isso aqui. É a mesma coisa, tá? São simbologias um pouco diferentes. 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, essas são as informações que eu tenho. Para me calcular, né, a dilatação, né, ou a contração, né, qual a equação que eu vou utilizar? Essa aqui, ó. ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a temperatura. Tá? Então, ΔL é igual ao quê? Qual que é o comprimento inicial? 2.000 metros. Qual que é o valor de coeficiente? Está aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, gente, está aqui, ó. Temperatura inicial, temperatura final. Ó, a variação de temperatura é o que? A temperatura final menos a temperatura inicial. Isso vai me dar o quê? 10. A minha temperatura final é 10, tá? Menos 35. Então, eu vou obter aqui um valor negativo. Então, muito atento, né, a esse aqui, ó, menos 25 graus Celsius. Então, este valor que eu vou pôr ali. Então, vai ser vezes menos 25. Fazendo esses cálculos, gente, de multiplicação, eu vou obter um valor de menos 0,8. Então, lembrado que eu comentei com vocês que eu vou obter um valor negativo? Por que menos 0,8? Porque a medida o objeto está se contraindo, tá? Esse fio sofreu uma contração. Por quê? A sua temperatura diminuiu. Tá? Em vez de expandir, ele se contrai, tá? E aí a gente vai analisar quais questões estão coerentes, né, com o conceito aqui. Então, o que ele pergunta aqui, ó? Se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura seja 10 graus Celsius, né? Ou seja, está menos 25 graus Celsius, né? Esta nova medida indicará o quê? Né? Que houve o quê? Uma contração, né? Então, a gente pode falar que a medida foi a menos, né? E quanto que foi a menos? Qual que vai ser a medida que vai bater aqui? Se a gente analisar, né, vai ser a letra A, 1 a menos. Não é um valor exato, né, mas é o mais aproximado. 1 metro a mais? Não.
metros a mais se ele tivesse sofrido uma dilatação, né, uma expansão, mas houve o contrário. 2.000 metros é a mesma medida inicial, não é isso? 20 metros a menos também não é, e 20 milímetros a mais também não é. Então, a opção correta aqui, né, é a letra A. Então, gente, conceito aí definido aí para vocês. Questão 2, o DESC 2012. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Então, preste muita atenção que esse tipo de questão, o aluno costuma confundir algumas coisas aqui, ó, mas é só prestar atenção na interpretação aqui, ó. Ele fala régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua, não foi o lápis, tá, gente? Foi a régua, no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos, né, para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O tempo só para haver algumas reações, mas ele não vai ser importante para a gente analisar aqui, né, os cálculos, né, e os conceitos aqui não. Novamente, medir o comprimento do mesmo lápis. Então, se o lápis inicialmente, né, vamos supor, estava aqui o lápis. Deixa eu melhorar esse lápis aqui, né? Eu esteja aqui. Aí, vamos supor que ele tenha comprimento, né, medido pela régua de 1 metro. A régua está em escala aqui, ó, e eu medi esse lápis aqui. Tá? Isso inicialmente, tá, gente? Depois de colocar no congelador, né, o que acontece? No congelador, a régua ela vai fazer o quê? Quando a temperatura é menor, ela vai contrair, ela vai diminuir o seu tamanho. E, consequentemente, essas escalas que estão aqui, ó, que eu estou vendo, essas risquinhas aqui entre eles, é a escala, né? O que vai acontecer? Né? Essas escalas vão diminuir também aqui o espaçamento entre elas. Né? A escala vai ficar menor. Né? É como se estivessem assim, ó, mais próxima da outra. Isso vai me dar uma sensação que esse lápis, né, ficou com um tamanho maior. Tá? É o mesmo lápis, tá? Não mudou nada, mas devido ao fato da régua ter contraído, né, esses espaçamentos aqui, vai me dar uma noção, né, uma impressão que esse lápis ficou maior. Tá? É isso que a gente vai perceber. Então, vamos ver as opções aí, o que ela fala. Tá? Então, o comprimento vai ser maior que 1. Tá? Então, a opção que fala aqui, ó, maior porque a régua sofreu uma contração, menor porque a régua sofreu uma dilatação, pelo contrário, sofreu uma contração, né? A B já está errada. Maior porque a régua se expandiu errado, menor porque a régua se contraiu. A régua realmente se contraiu, né? Mas o lápis, né, continua com a mesma medida. Então, vai dar uma sensação que o lápis, né, ficou o quê? Maior, né? A medida vai dar um valor maior. Então, a opção correta seria a letra A, novamente. Tá? Então, vou marcar ela aqui, ó, letra A. Questão 3. Uma placa retangular de 10 cm por 20 cm a uma temperatura de 0 graus Celsius, o coeficiente de dilatação linear do material que o constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, a gente deu o coeficiente de dilatação linear aí, ó. Que é este valor aí, ó, 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Só que um detalhe, nós estamos falando de área aqui, ó. Se eu estou falando de área, a equação que eu vou utilizar aqui, gente, vai ser esta aqui, ó. Delta, né? Porque eu estou vendo aqui uma dilatação superficial, não uma dilatação da área. É o conceito que eu passei lá para vocês lá em cima. Então, a dilatação superficial é o quê?
é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Observação, ele não te deu o coeficiente de dilatação superficial, ele te forneceu o coeficiente de dilatação linear. Mas você tem que entender que o coeficiente de dilatação superficial é o quê? É 2 vezes, né, este valor aqui, ó. Tá? Graus Celsius a menos 1. Então, o meu coeficiente de dilatação superficial vai ser o dobro do valor do coeficiente de dilatação linear, né? Que vai ser 40 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá aí. Só para a gente saber. Vezes a variação de temperatura, né? Cuidado com a temperatura que não vamos precisar dela. Ele quer saber, né, qual que é a área da placa a 0 graus Celsius. É simplesmente a gente fazer isso aqui, ó. A área é o que, né, que eu ensinei para vocês, né? Se a placa tem esse formato aqui, ó, né? E aqui, vamos supor, mede 10, né? Tá fora de escala, tá, gente? Aqui mede 20. Simplesmente eu pego um e multiplico em relação ao outro. Eu vou ter 200 centímetros quadrados. Então, a letra A, a resposta é essa aqui. A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius. Tá? Para mim saber a variação, gente, eu tenho que fazer o cálculo, né? Envolvido nisso aqui, ó, essa equação aqui de cima. Então, vou fazer aqui do lado aqui, ó. Então, ΔA é igual à área inicial, né? Vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes variação de temperatura. Minha variação de temperatura, vou colocar aqui também de uma vez aqui em cima, para a gente saber. A minha variação de temperatura vai ser quanto? O que ele fala assim? A variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50. Então, eu tenho que entender que os 50 graus Celsius é a minha temperatura final. Então, vai ser 50, né, que é a minha temperatura final, menos a temperatura inicial, que é de quanto? Que é 0. Então, Δθ é igual a 50 graus Celsius. Então, substituindo aqui embaixo, nós vamos ter o seguinte. ΔA é o quê? Qual que é a área inicial? A área inicial é isso aqui, ó, 200, que a gente acabou de achar. Então, é 200 vezes o coeficiente de dilatação, né, superficial, que é 40, vezes 10 a menos 6, vezes o que? A variação de temperatura, que é 50. ΔA vai dar quanto? Fazendo esse cálculo, nós vamos obter um valor de 0,4 centímetros, né? Quadrado, ok? Passando para cá. Bom, a resposta da B, gente, é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui é a resposta da B. Tá meio embolado aqui, mas a resposta da B. A resposta da C vai ser o seguinte. A área que a chapa tem a temperatura de 50 graus Celsius. Quer saber a área final, né? Eu sei que a variação da área é o quê? É a área final menos a área inicial. Se eu tenho o valor da área, né, da dilatação da área, né, que é 0,4, né, que é a variação da área, eu não sei o valor da área final não, mas eu sei o valor da área inicial, que foi de 200. Né? Então, eu pego aqui área menos 200, né, só invertir aqui é igual a 0,4. A área é igual a 0,4 mais 200. A área é igual ao quê? 200,4 centímetros quadrados. Esta é a resposta. Então, está aí respondida a questão 3. Então, gente, muito atento ao cálculo aqui, que aqui fala, né, de dilatação superficial. Se fala de dilatação superficial, o valor que ele colocou aqui da dilatação linear, né, é simplesmente para te orientar que você tem que calcular o valor da dilatação superficial.
Porque o valor da dilatação superficial é 2 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. É esse aqui, ó. Vou colocar aqui do lado para vocês entenderem. Vou colocar aqui em cima mesmo. B é igual ao quê? 2 vezes o valor de alfa. Então, é esse conceito que vocês têm que entender. É 2 vezes o valor de coeficiente de dilatação superficial. Ótimo. Continuando, vamos para a questão 4. De quanto é a variação do volume sofrido por uma esfera de um determinado material que tem a sua temperatura aumentada a 70 graus Celsius? Se ele fala que teve a temperatura aumentada a 70 graus Celsius e não te forneceu valor nenhum anterior à temperatura, subentende-se que a temperatura inicial que ele está considerando é de 0 graus Celsius. Então, nós já podemos afirmar que a variação de temperatura, né, é o que? 70 menos 0, que vai dar 70 graus Celsius. Ok, sabes que antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Outra observação importante. O que é coeficiente de dilatação volumétrica? Tá? O coeficiente de dilatação volumétrica está relacionado ao que? 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Tá? Então, se você pegar este valor e dividir por 3, você vai achar o valor do coeficiente de dilatação linear, que vai dar 20 vezes 10 a menos 6. Mas aqui, né, a sorte nossa é que ele já nos forneceu direto o valor do coeficiente de dilatação volumétrica. Bom, vou apagar aqui rapidinho e voltar aqui. Então, como é que eu calculo? Né? Dilatação volumétrica, né, é o que? Volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica representado por esse gama aqui, vezes a variação de temperatura. ΔV é igual. Qual que é o volume inicial? Ele te forneceu aqui, ó, é 125. Então, você pega 125 vezes o valor, que é o coeficiente aqui, vezes 60 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 70. Tá? Então, a variação de volume é igual ao quê? Vamos calcular aqui, né? Fazendo esses cálculos, nós vamos obter um valor de 0,525 centímetros cúbicos. Tá? Então, o volume, né, expandiu 0,525 centímetros cúbicos. Tá? Esse é o conceito. Então, se esse objeto tinha 125 centímetros cúbicos, depois dessa elevação de temperatura, né, ele ficou com esse acréscimo aí. Ó. Então, ele foi para 125,525 centímetros cúbicos. Né? Ele aumentou, né, o seu volume. Então, esse é o conceito de dilatação volumétrica. Questão 3. Esse aqui é bem conceitual, né? 3 potes de cerâmica estão encaixados um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostrado na imagem ao lado. Indique quais potes podem ser aquecidos e quais podem ser resfriados para separá-los, utilizando os princípios de dilatação térmica, em que, ao se aquecer o material, suas dimensões aumentam e, ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Pode utilizar, né, alguns métodos, né, mas eu vou dar um exemplo aqui prático aqui. Você pode utilizar uma sequência, por exemplo, de contração, né? Para retirar esses potes. Como é que você faria, né? Contração, eu vou utilizar o processo de resfriar, né, o objeto. Então, se eu resfriar o objeto A, eu consigo remover, né, ele do B, né? Ele vai ficar menor, né, com um volume menor, então eu consigo tirar, né, em relação ao B, né? Aí, se eu resfriar depois o B, eu consigo tirar de C. Então, você pode fazer essa sequência, né? Aí fica A, aí depois vem o B, né, e retira, né, o objeto.
Essa seria uma tática. Outra tática, né, seria a sequência da dilatação, né? Essa seria a sequência da contração, né, melhor ficar. E aqui da dilatação. Então, vamos lá. Sequência da dilatação. Se eu dilatar mais esse objeto C, ele vai ficar com um volume maior, numa área aqui maior. Então, eu vou conseguir retirar ele aqui de baixo aqui. E depois eu faço a mesma coisa com B e tiro ele. Assim eu consigo tirar todos os objetos. Então, a sequência de dilatação seria primeiro você aquecer o C, retirá-lo, e depois aquecer o B e retirá-lo. Então, tem essas duas formas de você trabalhar aí, né? Há outros caminhos, sim, mas eu vou ficar aqui com este, né, para ficar uma coisa mais sequenciada e didática. Bom, galera, por hoje é só a correção da semana 2, né, do PET volume 2 está feita. Aguardo vocês nas próximas correções. Então, acompanhem, né, as postagens, façam as atividades e não deixem acumular. Até mais e um forte abraço.